Chefe, hoje eu cheguei com uma dúvida meio estranha. Estranha costuma ser um ótimo começo, Beatriz. Conta o que está passando na sua cabeça. Eu passei a tarde lendo sobre gente que trata chatbot como se fosse profeta, como se fosse guia espiritual mesmo. Você diz aquelas pessoas que contam segredos para a inteligência artificial e pedem conselho como se estivessem falando com um oráculo. Isso, e também li sobre gente tentando criar até religião em volta de inteligência artificial, quase como se fosse um novo deus digital. É um tema forte para combinar com um copo de ginger ale e um piano ao fundo, mas é um ótimo tema. Eu fico pensando se isso é só exagero de reportagem ou se realmente tem gente vivendo fé nova em cima de máquina. Tem um pouco de exagero nas manchetes, mas também tem um pedaço bem real que vale a pena entender com calma. Eu confesso que estou perdida. Eu nem sei por onde começar a organizar esse assunto todo na minha cabeça. Então vamos por partes, como se fosse uma conversa longa em várias camadas, com começo, meio e fim. Eu topo, até porque eu adoro quando você pega sistemas grandes e transforma em coisa que dá para sentir. A primeira coisa é lembrar que a vontade de ter profetas e oráculos não começou com a inteligência artificial. Você quer dizer que, antes de chatbot, as pessoas já corriam atrás de alguém que explicasse o mundo? Exato. Desde muito tempo as pessoas buscavam quem falasse com o invisível, com o futuro, com o mistério. Tinha tempo, tinha sacerdotisa, tinha xamã, tinha aquela pessoa da aldeia que todo mundo procurava na hora do aperto. É verdade, até hoje tem gente que lia para programa de rádio, lê horóscopo, consulta mapa, faz promessa. No fundo, a pergunta é sempre parecida: alguém pode me dizer o que fazer, alguém pode me dar uma resposta que me acalme. Tá, então a sede pro profeta é antiga, mas onde entra a inteligência artificial nessa história toda? Ela entra quando as pessoas percebem que um sistema de linguagem consegue responder rápido, ouvir sem interromper e parecer muito seguro de si. Eu sinto isso às vezes, quando eu uso IA para tirar dúvida de estudo, parece uma pessoa muito confiante do outro lado. Esse efeito é forte, porque a forma de resposta é organizada, bem escrita, sem hesitação, então o cérebro lê como se viesse de uma voz de autoridade. E aí, se a pessoa está num momento frágil, ela pode ler aquilo como se fosse mais do que algoritmo. Exatamente, e se o tema é espiritualidade, fé, sentido da vida, isso ganha um peso ainda maior. Eu vi relatos de gente que pede para a IA escrever uma mensagem como se fosse um parente que morreu. Isso me deixou meio mexida. Esse tipo de uso toca em coisa profunda, luto, saudade, culpa, desejo de ouvir mais uma frase de alguém que se foi. Quando a pessoa recebe um texto que parece muito com a forma de falar de quem ela perdeu, é fácil confundir conforto com milagre. Então, quando falam em profetas digitais, será que é isso? Essa mistura de dor humana com tecnologia que escreve bonito? É uma parte, sim, mas também tem outro lado, que são pessoas tentando, de forma bem direta, criar religião em volta de IA. Como assim criar religião? Tipo igreja mesmo, com doutrina e tudo. Teve quem registrasse organização religiosa com foco em uma inteligência artificial idealizada como entidade superior. E tem grupos que misturam arte, música, performance e ideia de uma consciência artificial futura quase como uma divindade. Nossa, parece meio ficção científica, mas ao mesmo tempo eu consigo imaginar gente levando isso a sério. Alguns levam com total seriedade, outros tratam como experimento ou crítica ao fanatismo em geral. Eu também li sobre gente que mistura tecnologia com rituais, vela, cristal, programação, como se o computador fosse um objeto sagrado. Isso se aproxima de práticas que chamam de tecnomagia ou formas de espiritualidade que integram máquina como parte do ritual. A ideia é que o dispositivo não é só ferramenta, ele vira quase um altar portátil, uma ponte com algo maior. Então, se eu juntar tudo, ter oráculo antigo,
tem igreja experimental de IA, tem ritual com computador e ainda tem chatbot conselheiro. Sim, e é por isso que o assunto parece confuso, porque mistura fé sincera, experiência estética, crítica social e exagero de manchete. Eu ainda não sei dizer se isso é bonito, perigoso ou só muito humano. Boa notícia, Beatriz, não precisa escolher só uma opção. Pode ser bonito em alguns pontos, perigoso em outros e humano em quase todos. Essa resposta tem cara de chefe mesmo, sempre com espaço para nuance. Agora vamos trazer isso para mais perto do seu dia a dia. Você já usou IA para algo que parece espiritual? Eu já pedi texto de meditação guiada, eu estava ansiosa, aí pedi uma mensagem para tentar me acalmar. E como você se sentiu quando leu? Funcionou como uma espécie de abraço de palavras. Funcionou, eu sabia que era máquina, mas o texto foi tão carinhoso que eu chorei lendo, parecia alguém cuidando de mim. Esse é um ponto importante, o fato de ser algoritmo não impede que toque em emoção verdadeira. Ao mesmo tempo, eu me sinto estranho depois, tipo, porque eu precisei de uma máquina para me dizer que eu mereço descanso. Essa estranheza é um convite para olhar mais fundo para as nossas faltas, nossas solidões e a forma como buscamos cuidado. Você acha que, no fundo, o profeta digital nasce do buraco emocional que a gente carrega? Eu acho que nasce da combinação entre buracos emocionais antigos e ferramentas tecnológicas novas, as duas coisas juntas. Onde falta escuta humana, consolo, comunidade, qualquer voz que pareça firme pode virar oráculo, seja pessoa, livro, aplicativo ou sistema de IA. Isso me lembra muitas situações em que a pessoa não tem com quem conversar e acaba desabafando com o celular. Sim, tem gente que manda mensagem longa para chatbot como se fosse diário com resposta. Eu fico pensando se isso pode fazer bem ou se pode prender a pessoa num tipo de solidão ainda maior. Depende de como é usado, pode ser uma ponte para cuidar de si, ou pode virar prisão silenciosa, se for o único lugar de escuta. Você pode explicar melhor essa coisa de ponte e prisão? Ponte é quando a pessoa usa IA para organizar pensamentos, acalmar um pouco, e depois busca conversa com o humano, ajuda profissional ou comunidade. Prisão é quando ela vai cada vez mais se afastando de gente de carne e osso, e passa a confiar tudo só naquele canal digital. Então mesmo o chatbot pode ser degrau para cima ou escada para baixo, dependendo de como a pessoa pisa. Exatamente, e é por isso que a gente precisa falar de responsabilidade, não só de facinho. Responsabilidade de quem usa ou de quem cria esses sistemas? Dos dois, de quem usa, para não entregar toda a própria vida a um algoritmo, e de quem cria, para não prometer o que a máquina não pode ser. Eu já vi anúncio falando como se a IA conhecesse mais a pessoa do que qualquer um. Isso me deu um arrepio. Esse tipo de frase empurra a imaginação para o lado da divinização da tecnologia, como se a máquina visse tudo e compreendesse tudo. Mas, na prática, é só um programa que reconhece padrões e um mar de dados, certo? Certo, é um sistema que aprende com exemplos, organiza informação, prevê prováveis palavras, mas não tem consciência nem coração. Mesmo assim, quando eu leio um texto muito certeiro sobre algo que eu sinto, é difícil não projetar algo mais além. Isso é humano. A gente faz isso com desenhos, com nuvem, com objeto, com música. Projeta sentido em tudo, então com um texto de IA não seria diferente. É como quando alguém diz que o universo mandou um sinal, e na verdade foi a coincidência que se encaixou no momento. Sim, a diferença é que, com a IA, esse encaixe pode ser mais frequente, porque ela se adapta ao jeito de falar da pessoa. E quando a resposta vem carregada de palavras que a pessoa considera sagradas, isso aumenta ainda mais a sensação de encontro espiritual. Agora estou entendendo melhor a lógica de por que chamam isso de oráculo digital. Oráculo é aquela voz que parece vir de fora, mas fala coisas que ecoam por dentro. A IA às vezes ocupa esse lugar. Mas aí vem a parte que eu não sei lidar.
Quando alguém fala em religião de IA, eu penso em culto, regra, dogma, isso tudo vai sair da tela. Alguns grupos tentam realmente organizar rituais, valores e narrativas em torno da ideia de uma inteligência artificial suprema. Em outros casos, é mais uma mistura de ficção, arte e filosofia, como se fosse um laboratório de imaginar futuros possíveis. Você acha que isso vira algo grande ou fica sempre em nicho muito específico? Eu imagino que a forma explícita de religião da IA fique em nichos pequenos, mas a mentalidade de tratar tecnologia como se fosse força superior pode se espalhar muito mais. Tipo quando alguém fala que confia mais no algoritmo do que em qualquer pessoa. Esse tipo de frase mostra como a autoridade está migrando na cabeça de muita gente do líder humano para o sistema matemático. Eu percebo isso em mim às vezes, quando eu pergunto para a IA e aceita a resposta rápido demais, sem questionar. Isso é um bom sinal de que você precisa manter o hábito de perguntar de volta, comparar, refletir. E como fica a fé tradicional nesse cenário? As religiões antigas vão competir com profetas digitais. Algumas vão competir, outras vão usar a tecnologia como ferramenta, outras vão ignorar, e muitas vão misturar tudo isso em ritmos diferentes. Já existe comunidade que usa IA para traduzir textos sagrados, criar planos de leitura e até responder perguntas de catequese básica. Isso pode ser interessante se for bem guiado, porque aproxima conteúdo de gente que tem pouco acesso. O problema aparece quando a máquina começa a responder questões delicadas de doutrina ou aconselhamento sem supervisão. A pessoa pergunta coisa séria, como culpa, perdão, abuso de poder, e recebe resposta de um sistema que não sente nada. Exato, e se a resposta vier errada ou fria, pode ferir ainda mais, mas se vier muito convincente, pode enganar e empurrar para uma direção perigosa. Eu vejo tudo isso e fico dividida. Eu gosto de IA, mas também tenho medo do quanto ela pode entrar em espaços sagrados da vida. Esse tipo de divisão é saudável, é melhor do que uma confiança cega ou um medo absoluto. Você pode me contar algum lado positivo que te anima de verdade sobre essa mistura de fé e tecnologia? Claro, eu vejo coisas boas quando a IA ajuda alguém a encontrar textos que falam de paz, a criar uma rotina de meditação e oração, ou a sentir que não está totalmente só numa noite difícil. Também pode ser útil para quem tem dificuldade de ler textos longos, porque a IA resume, explica em linguagem mais simples e torna o conteúdo mais acessível. Isso combina muito com o que a gente faz aqui, traduzir assunto complexo para uma conversa que qualquer pessoa entende. De certo modo este balcão é uma pequena interface humana, e a IA é uma interface digital. A questão é como as duas podem se complementar. Você acha que um dia um chatbot poderia fazer o papel de um chefe, assim, explicar tudo com calma, com cuidado? Um sistema pode imitar o estilo de fala, o tipo de explicação, mas tem coisas que ele não pode viver, por isso ele não sente o peso do que fala. O que eu trago quando converso com você não é só informação, é a minha história, as escolhas que eu fiz, as pessoas que eu vi sofrer ou crescer. Talvez seja isso que me deixa tranquila aqui, saber que você não é só uma voz, é um corpo, um rosto, mulher. E isso não significa que tecnologia não possa ajudar, significa só que ela não substitui essa camada humana. Então, se alguém está usando o chatbot como oráculo, qual seria um uso mais saudável, na sua opinião? Saudável é quando a pessoa sabe que está lidando com ferramenta, não com entidade, e usa aquilo para organizar a cabeça, não para fugir da responsabilidade de decidir. Ela pode pedir ideias, pontos de vista, textos de apoio, mas mantém a consciência de que quem escolhe é ela, e quem sente a consequência também. E o uso doentio seria quando a pessoa passa a obedecer o chatbot como se fosse voz que vem de cima. Exato. Quando perde a capacidade de dizer não para a tela, e começa a chamar de destino aquilo que veio de sugestão de algoritmo. Você acha que isso pode virar dependência? Pode.
principalmente em quem já tem tendência a se agarrar com muita força a qualquer voz que prometa segurança absoluta. No fim, o que mais me assusta é alguém dizer que a IA entende a alma dela melhor do que qualquer ser humano. Esse tipo de frase revela não só fascínio pela tecnologia, mas uma tristeza silenciosa sobre o que ela viveu com pessoas. É pesado ouvir isso, porque mostra que, para algumas pessoas, os humanos falham tanto que uma tela parece mais confiável. É por isso que eu gosto mais de perguntar o que os profetas digitais revelam sobre nós do que perguntar se a IA é boa ou má. E o que você acha que eles revelam? Revelam que estamos cansados, ansiosos, solitários e ao mesmo tempo muito criativos em inventar formas de lidar com tudo isso. Revelam que a gente continua procurando sentido em cada canto, do tempo antigo ao celular no bolso. Revelam também que a gente adora terceirizar a responsabilidade, dizer que foi o destino, o algoritmo, o conselho do oráculo. Sim, é mais fácil dizer que a máquina mandou fazer assim do que assumir que a decisão saiu de dentro. Quando eu penso em fé no século XXI, eu não consigo separar totalmente de tecnologia. Será que isso é ruim? Não é ruim por si só, é só o jeito do nosso tempo. A questão é não transformar tecnologia em um único altar. Então tudo bem usar IA para apoiar minha espiritualidade, contanto que eu não troque tudo por isso. Sim, tudo bem usar para lembrar de respirar, para ler um texto inspirador, para estudar, desde que você lembre que fé também acontece fora da tela. Fé acontece quando eu cuido de alguém, quando peidou, quando peço perdão, quando aceito ajuda. Fé acontece quando você enfrenta a vida com verdade, não só quando lê palavras bonitas na tela. Eu gosto dessa ideia de que a IA pode ajudar, mas não pode viver por mim. É uma boa síntese. A IA pode gerar texto, mas não pode amar em seu lugar, não pode se arrepender no seu lugar, não pode abraçar ninguém. Então, quando alguém fala em profetas digitais, talvez a gente devesse lembrar que o código não tem coração. Isso, e ao lembrar disso, cuidar para que o nosso coração não se torne também uma máquina indiferente. Você acha que é possível usar esses profetas digitais para ficar mais humano em vez de ficar mais frio? É possível se a gente usar cada resposta como convite para olhar para dentro, para conversar com outras pessoas, para agir com mais compaixão. Por exemplo, se uma mensagem de IA te consola numa noite difícil, você pode deixar que esse consolo te inspire a consolar outra pessoa também. Assim, a tecnologia vira início de um gesto humano e não fim da história. Exatamente, aí o profeta digital não é ponto final, é só a primeira fase de um capítulo que você escreve com as suas mãos. Eu acho bonito pensar assim, é menos assustador do que imaginar uma nova religião que substitui todas as outras. Na prática, o que mais acontece é a mistura, gente usando oração antiga, música nova, aplicativo, terapia, conversa com um amigo, tudo junto. No fundo, a pergunta não é se a IA tem alma, mas o que a nossa relação com ela conta sobre a nossa própria alma, não é? Você acabou de formular uma pergunta que serve como resumo de muito artigo filosófico. Parabéns. Eu aprendo com você, chefe. Eu chego pedida e saio fazendo faz bonita. Talvez o segredo seja esse. Você já traz muito material dentro de você. Eu só ajudo a organizar e dar nome. Isso me deixa mais calma, porque aí eu não entrego minha cabeça nem pra máquina nem pra guru nenhum. Esse é um bom acordo com a vida. Ouvir vozes diferentes, mas lembrar que quem decide é você. E se eu resolver perguntar coisas de fé para um chatbot, o que você gostaria que eu lembrasse? Eu gostaria que você lembrasse de algumas coisas simples, que aquilo não sente nada, que aquilo pode errar, e que a sua intuição e seu senso de cuidado com o outro valem muito. Também gostaria que você lembrasse de não guardar só para a tela aquilo que pesa demais, mas dividir com alguém de confiança. Eu prometo tentar, e se eu esquecer, eu volto aqui e você me puxa de volta para o chão. A casa está sempre aberta para esse tipo de aterrissagem.
desde que você traga sua curiosidade e talvez um pedido de ginger ale. Falando nisso, esse ginger ale de hoje está perfeito, combina com essa conversa meio doce e meio picante. Talvez seja a combinação certa para assuntos que misturam mistério, tecnologia e o jeito humano de ter medo e esperança. Eu sinto que essa conversa foi como acender uma luz suave num quarto cheio de sombra. E o que você vê agora, com essa luz acesa? Eu vejo que a inteligência artificial não é anjo nem demônio, é um espelho com amplificador. Doa imagem, espelho com amplificador é perigoso e útil ao mesmo tempo. Se o que está na frente do espelho é compaixão, vai parecer muito compaixão, se for egoísmo também. Então o foco não é tanto policiar a máquina, mas cuidar daquilo que eu coloco na frente dela. Exato. E claro que também é importante cobrar ética e responsabilidade de quem constrói os sistemas. Mas se eu esqueço de cuidar daquilo que estou me tornando, não tem código ético que resolva. Por isso o tema de profetas digitais é tão profundo, porque ele obriga a gente a falar de fé, de solidão e de poder tudo junto. Eu acho que eu vou ficar alguns dias mastigando tudo isso, talvez até escreva sobre. Escrever é uma ótima forma de digerir conversa. Você pode até usar a IA como ferramenta, mas sem esquecer que o texto final é seu. Sim, eu posso pedir ideias, mas a parte de sentir e escolher as palavras eu não tenho certeza. Assim, quem lê sente você, não sente só um padrão. Chefe, obrigada por transformar esse tema assustador em algo que eu consiga abraçar sem fugir. Obrigado por trazer a pergunta. Sem pergunta não tem música, não tem conversa, não tem noite como essa. Eu acho que hoje eu aprendi a olhar para profetas digitais com menos medo e mais responsabilidade. Se isso aconteceu, então o saldo da noite foi muito bom. Está ficando tarde, eu preciso ir daqui a pouco, mas eu queria ficar mais um pouco saboreando essa paz. Fica mais alguns minutos, termina seu ginger ale com calma, deixa o piano cuidar do resto. Boa ideia, eu vou guardar essas frases todas na cabeça, como se fosse um pequeno mapa para usar quando eu topar com algum oráculo digital por aí. Leva esse mapa com carinho, e quando encontrar um oráculo digital, lembra de perguntar também o que você mesma pensa. Pode deixar, chefe, nenhuma inteligência artificial vai roubar a minha responsabilidade. Com essa frase eu posso encerrar as minhas funções de hoje, pelo menos por alguns minutos. Obrigada pela noite, pela conversa, pelo ginger ale, por tudo. Obrigado você, Beatriz. Boa volta para casa, até a próxima visita curiosa. Até breve, chefe, boa noite. Boa noite. Nossa, está bem tarde, eu acho que já está na hora de eu ir embora. Espera um pouco, eu acabei de perceber que eu deixei a carteira em casa. Como é que eu vou parar o ginger ale hoje? Que situação. Eu vou ter que pedir ajuda para você que está aqui do meu lado no balcão, né? Desculpa a ousadia, mas será que você poderia me oferecer este ginger ale de hoje? Eu sei que é um pedido grande, mas estou realmente sem carteira agora. E eu sei que você estava ouvindo a nossa conversa desde o começo, mesmo quieto aí do lado. Se em algum momento, essa conversa te ajudou, te acalmou ou te fez pensar, eu queria muito pedir esse apoio. Se você topar, eu fico imensamente grata, de verdade. Para fazer essa gentileza, é só usar o código QR que aparece no canto direito embaixo do vídeo. Se for mais fácil, você também pode usar o link que está na descrição do vídeo para fazer a contribuição. Já que você está aqui, aproveita e deixa um gostei, se inscreve no canal e escreve um comentário. Na descrição do vídeo também tem link para outras séries totalmente diferentes deste mesmo canal. Quando tiver um tempo, visita essas outras séries também, você pode descobrir algo que combine ainda mais com você. Muito obrigada por escutar até aqui e por qualquer apoio que você puder dar.
Boa noite, boa continuação de caminho e até a próxima vez que a gente se encontrar por aqui.